A Vida em Foco de hoje traz na entrevista o tema reencarnação. Acompanhe o quadro e veja os relatos e evidências históricas sobre o assunto. Olá! A partir de agora você acompanha o nosso quadro de entrevistas. Para você que nos assiste pela primeira vez, as nossas boas-vindas. E a você que já nos acompanha há algum tempo, o registro da nossa profunda gratidão pelo seu apoio e pelo seu carinho. Conosco, hoje, mais uma vez a presença sempre querida de Carlos Augusto de São José. Carlos Augusto de São José, que na minha opinião é o cidadão espírita que mais conhece espiritismo no Paraná. Servidor público federal, aposentado como pró-reitor de Administração e Finanças da Universidade de Brasília. Espírita há mais de 45 anos, quase 50, seu Carlos. Quase um terço da história do espiritismo. Isso mesmo. O tema de hoje, reencarnação. Mais particularmente, a visão espírita da reencarnação. E esta, seu Carlos, é a nossa primeira pergunta. Sabemos que várias doutrinas religiosas, sobretudo as orientais, como o budismo, o jainismo, o hinduísmo, o judaísmo, têm como princípio fundamental a reencarnação. E qual a visão espírita, seu Carlos, a respeito do tema reencarnação? Há alguns anos atrás, uma muito conhecida jornalista francesa chamada Annette Klein, do semanário Aurora de Paris, escreveu um artigo muito interessante a respeito dessa questão. Ao longo do texto, ela nos diz que, num determinado momento, sentiu muita saudade de Frédéric Chopin, a quem ela muito admirava. E deu aquela vontade impulsiva de ir ao cemitério do Père Lachaise para prestar uma simples homenagem ao grande compositor polonês. E ela foi. E ela, então, vai estendendo o assunto, dizendo que ficou um tanto quanto entristecida, porque no túmulo de Chopin não havia sequer um cravo fanado ou uma rosa murcha. Contrariamente, quando ela passou diante do mausoléu de Allan Kardec, que nós chamamos de Dolmen Druídico, ela ficou impressionada com um volume imenso de flores e ficou sabendo que era o túmulo mais florido de todo o Père Lachaise, que é o maior cemitério mais conhecido de todo o mundo. Mas o que chamou a atenção dela foi exatamente o que estava no frontispício, em francês, que é nascer, morrer, renascer, nascer de novo, progredir incessantemente, esta é a lei. Então, essa, a rigor, em princípio, sinteticamente, é a nossa visão espírita da reencarnação. A gente nasce, vive, se experimenta, sai mais maduro pela morte, não completando as tarefas de aprendizagem, retorna para crescer mais ainda. Ou seja, a visão espírita da reencarnação é desse elo perdido entre as sombras da ignorância humana e da justiça de Deus. Muito bem. Então, seu Carlos, a reencarnação, pelo que a gente pode compreender, não é uma invenção, uma criação do espiritismo. De forma alguma. Como você já antecipou, quando a gente percursa, quando a gente vai, compulsa a história da religiosidade humana, nós vamos encontrar, tanto no mundo ocidental como no oriental, religiões, desde a mais remota antiguidade, que nos trazem a certeza da reencarnação. Temos, por exemplo, o mazdeísmo na Pérsia, hoje o Irã, temos aí o Antigo Egito, onde inclusive Pitágoras depois levou para a Grécia o princípio da reencarnação que ele adquiriu lá na escola filosófica dos egípcios. Nós temos outros tipos de religiões, como você muito bem citou, o hinduísmo, o budismo, e nós sabemos também que os primeiros cristãos, eles eram reencarnacionistas. A prova maior disso está num dos grandes nomes da Igreja Católica, o grande filósofo Orígenes, que ao longo dos seus textos deixou muito claro, patenteou firmemente o princípio da reencarnação. E o senhor já encontrou alguma prova, alguma demonstração, alguma evidência da ideia da reencarnação, por exemplo, no livro, que é o livro base da doutrina judaica, que é o ensinamento, a Torá, o Antigo Testamento? Sim, sim. Estendendo, inclusive, para os demais livros, isso, fora a Torá. No Antigo Testamento nós temos algumas passagens
não muito objetivas, claramente, porque a época não comportava, mas que hoje percebe-se nitidamente que se trata da reencarnação. Quando nós vemos, por exemplo, Isaías, no seu capítulo 26, dizendo assim, de uma maneira muito ostensiva: exultem, fiquem felizes, porque os seus filhos, os seus amados, vão ressuscitar, eles vão voltar a viver. E mais à frente nós vamos verificar nos textos de Jeremias, já no primeiro capítulo, Jeremias declinando uma realidade em que ele contesta, inclusive, a determinação de Deus, dizendo: mas eu sou uma criança, como é que eu posso fazer isso que o Criador está me pedindo? E, segundo o texto, Deus vira-se para ele e diz: mas eu te conheço muito antes de você habitar o ventre de sua mãe. E a gente sabe que há hoje uma certa confusão em torno do termo ressurreição. Mas, no sentido etimológico, ressurreição quer dizer surgir de novo, ou reaparecer. E isso hoje está patente. Até porque há uma linha do judaísmo, inclusive no Brasil, como é o caso do rabino Dor Atar, né? O nome dele completo não é bem esse, mas de qualquer maneira é o Dor Atar. Ele é presidente da Associação Judaica de Minas Gerais. E quem quiser maiores esclarecimentos nessa área, é só lá verificar na Google, colocando no YouTube, também pega, né, Judaísmo e Reencarnação, quando ele aparece lá claramente dizendo, inclusive, ele avança mais ainda na questão. Ele não fica nos subterfúgios, né, o Dor Leon Atar. Ele diz que está claramente mostrado na Torá, ou Tora, que é o conjunto das obras de Moisés, a reencarnação. E ele dá alguns exemplos, o que deixa a gente assim pasmo, porque até então não se sabia que havia uma firme convicção por parte dos judeus nessa questão, em que ele diz que Moisés é a reencarnação de Noé. Noé e Shet. Exato, e avança mais, dizendo que Sansão é a reencarnação de Nadav, que é uma personagem histórica daquele período. Então não há como duvidar, isso já no Antigo Testamento. É claro, repetimos, não de forma objetiva, mas para os estudiosos entende-se perfeitamente que está se referindo à reencarnação. A gente sabe que Jesus é judeu, fundamentalmente, né? E, naturalmente, estudou, conheceu, teve acesso e estava mergulhado nessa cultura, que, segundo esse Dor Leon Atar... É meio confuso o nome. É confuso. É um dos princípios da própria cultura judaica, da própria doutrina judaica. A gente vai fazer um intervalo, seu Carlos, e depois dele eu gostaria de saber se no Novo Testamento existe alguma referência à reencarnação. A gente volta daqui a pouquinho. Aguarde um instante só. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Voltamos. Você está assistindo A Vida em Foco. O assunto de hoje é a reencarnação. Fique agora com a segunda parte da entrevista. Estamos de volta. E sem perder tempo, seu Carlos. No Novo Testamento, ao tempo de Jesus. Sim, uma das passagens mais notáveis, na minha maneira de ver, com relação à reencarnação, está na cura do cego de nascença. Está lá explícito nos textos, né, dos vários evangelistas, que Jesus disse claramente que aquele cego de nascença não era culpado daquela limitação física naquela vida, e nem mesmo os seus pais, mas para que se cumprisse a justiça de Deus, para que se glorificasse a vontade do Criador. Aí está expresso. Se não foi ele naquela encarnação, se não foram os seus pais, obviamente só pode ter sido ele mesmo. Se a justiça de Deus é razoável, se ela é entendível, aceitável, só poderia ter sido ele numa existência anterior. Há um fato muito interessante, muito conhecido de todos nós religiosos, que foi quando Jesus esteve no norte da Palestina, em Cesareia de Filipe, já junto à fronteira da Síria, ali perto da Fenícia, quando ele descansava e pergunta: quem dizem vocês que eu sou? Né? E os apóstolos, os discípulos, se apressam em adivinhar. Uns dizem, Senhor, que você é o Malaquias, outros dizem que você é o Jeremias, alguns avançam dizendo talvez seja o Batista que estava por vir, né? A reencarnação de Elias.
Jesus não aceita, claro, porque ele não era nenhuma dessas personalidades, mas não contesta. Aí é que está interessante. Por quê? Porque Jesus combateu todos os erros da religiosidade dominante daquele período. Quando alguém dizia alguma coisa que ele não concordava, ele retrucava e dava o ensinamento. Nisso Jesus não retrucou. E isso se confirma também quando eles procuram João Batista para perguntar a ele: você é o Elias que está por vir? Claro que João Batista diz que não, ele não tinha a consciência das suas vidas passadas. Mas ao perguntar a ele se ele era o Batista, é porque os judeus admitiam que ele poderia ser verdadeiramente Elias. E nós vamos vendo em outros aspectos a presença clara, demonstrada da reencarnação. Nós vemos Paulo na primeira epístola aos Coríntios, quando ele diz: com que corpos ressuscitam os nossos mortos no presente. Há traduções hoje que falam em ressuscitarão, quer dizer, já jogam para o futuro. Mas o original do João Ferreira de Almeida diz claramente: com que corpos ressuscitam, dando uma ideia de presença, de atualidade. Ressuscitar aí seria retornar ao corpo físico. Nós avançamos no Apocalipse, no capítulo 13 propriamente, está lá escrito: aquele que encarcera, aquele que prende, que escraviza, aquele que mata pela espada, consequentemente vai enfrentar as mesmas dificuldades. Vai morrer da maneira que matou, se encarcerou, vai ser encarcerado. Agora, para mim, e eu acho que para todos nós espíritos, a passagem mais importante é aquela do diálogo com Nicodemos. Quando ele, que era mestre em Israel, doutor dos judeus, um líder exponencial, não iria a Jesus para tratar de batismo, que era um assunto de total domínio dessas autoridades, até do populacho. Quando Nicodemos procurou a Jesus, ele queria que Jesus esclarecesse definitivamente os mistérios da ressurreição. Tanto é que ele diz assim: Senhor, se você não fosse o Filho dileto de Deus, você não diria o que você diz e não faria o que você faz. Portanto, eu creio que você é o Filho de Deus, o enviado, o Messias. E eu gostaria de saber como é que pode já um homem, sendo velho, voltar ao ventre de sua mãe. Verifica-se já nessa colocação do próprio Nicodemo que ele não estava tratando de batismo, de forma alguma. A curiosidade dele estava em entender como é que se dá o processo da reencarnação. E Jesus diz: não te admires que eu te diga que é preciso nascer de novo, porque aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino dos céus. E Jesus avança ainda num outro aspecto nesse texto que passa um tanto quanto desconhecido. É quando ele diz que o Espírito é como o vento, que sopra onde quer, mas ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Só isso aí já quebra a espinha dorsal do dogma da unicidade das existências. Porque se o Espírito ninguém sabe de onde vem, é porque ele pré-existia. Se não sabe para onde vai, é porque ele já, então, virá a viver outras vezes. Então, Sr. Carlos, vimos assim que o judaísmo tem como princípio fundamental a reencarnação, o cristianismo nascente, que estava ligado, inclusive, à cultura judaica também, logo depois parece que houve uma interrupção, e o espiritismo resgata o princípio da reencarnação. Exatamente. Mas o mundo acadêmico avançou nesse sentido? Existe, do ponto de vista da ciência, alguma evidência, alguma demonstração? Com certeza. Inclusive, eu trouxe essa obra aqui para mostrar, né? A reencarnação baseada em fatos, do professor Dr. Carl Miller, que é um americano que vive na Suíça, e ele estudou profundamente a questão. Temos outras obras, como, por exemplo, mais recentemente, Imortalidade e Reencarnação, do físico Dr. Patrick Drouot, que se formou na Universidade de Colômbia, embora ele seja francês, que também traz informações notáveis a respeito da reencarnação. E, surpreendentemente, um padre, o François Brunet, escreveu Os Mortos Nos Falam. Ele aborda não só a reencarnação, mostrando claramente que ela é uma realidade inafastável, como ele diz que as comunicações com os mortos estão patentes em todos os textos bíblicos. Mas, nesse capítulo, a obra que eu considero mais importante, a melhor das contribuições, é do Dr. Ian Stevenson, que, diretor do Departamento de Neurologia e Psiquiatria da Universidade de Virgínia. Ele passou 20 anos pesquisando, ele se licenciou e encontrou recurso com o Dr. Chester Carlson, que foi o criador do sistema Xerox, e percorreu vários países do mundo e chegou à conclusão de que realmente a reencarnação é patente, é inquestionável. E nos deu essa obra, 20 casos sugestivos da reencarnação. Esse livro aí? Esse aqui é o Dr. Carl Miller,
Do Ian Stevenson, 20 casos sugestivos. 20 casos sugestivos, que Ok, tem já na língua portuguesa. E na prática, onde estão as provas da reencarnação? É interessante. Nosso tempo é curto. Tá certo. É interessante, porque nós temos os gênios adultos. Aí pode ficar a discussão de fundamentação acadêmica. Mas o que mais prova, através de fatos, a reencarnação, são os gênios precoces. Poucos sabem, mas, por exemplo, Pepita Riola foi um gênio da música. Ele levou à emoção os reis da Espanha, quando ele pegou o piano com grande dificuldade e entoou ali uma habaneira galiciana, a marcha turca de Mozart, deixou todo mundo perplexo, com apenas 3 anos. Poucos sabem que Pasteur, aos 7 anos, já manipulava ácido. Paganini, aos 9, já dava show de violino. Ericsson, o grande engenheiro sueco, com 12 anos, já chefiava 600 homens no canal marítimo de Estocolmo, na área de mecânica. Vitor Hugo, com 13 anos, se tornou a criança sublime de Tolosa e arrebatou o prêmio de literatura, vencendo grandes nomes da época. Mais recentemente, nós temos o fenômeno da Chiane, que com 4 anos já pintava quadros maravilhosos que hoje são vendidos por centenas de milhares de dólares. Ainda por cima é poeta. Temos também o Kim Yong, que ainda vive na Coreia do Sul, que deixou perplexo o Dr. Ken Ariyama, professor, doutor de tecnologia da Universidade de Tóquio, quando ele resolveu questões intrincadas de cálculo integral, levando o público ao delírio, aplaudiram ele de pé. Ok, seu Carlos. Para suas considerações finais, qual é a finalidade da reencarnação, então? Eu considero a reencarnação uma das maiores bênçãos de Deus. Por quê? Porque nos permite nascer para adquirir luz, renascer para quitar as nossas dívidas, enfim, para mostrar a justeza da grandiosidade desses mecanismos que regem o universo. Enfim, a justiça de Deus. Eu diria, sem medo de errar, que a reencarnação é essa chave bendita de ouro que abre e movimenta a porta dos mais intrincados enigmas humanos. Muito obrigado, seu Carlos, mais uma vez. E se você ficou com alguma dúvida, contato@avidaemfoco.com.br. Seguramente, seu Carlos Augusto vai ter muita satisfação e alegria em fazer contato com você e responder. Fique conosco.